vamos para a questão 6 da prova do SSA 3. Temos um texto de Raduan Nassar, autor de Lavoura Arcaica, né? É um livro denso, complexo e usado em algumas provas, não todas, ou nem usa, né? Raduan Nassar, por exemplo. Então, a gente tem aqui o texto dele aí pelas 3 da tarde. Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você milenarmente cansado, talvez se sinta um pouco excluído, largue tudo de repente, sob os olhares à sua volta, componha uma cara de louco, quieto e perigoso. Faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida, e surpreenda, pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo, como se retirasse a importância das coisas, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro, o seu decoro, está claro, e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Bom, esse texto tem uma apresentação de um cenário tradicional de trabalho, de escritório, e a quebra de expectativa em relação a isso é que, aparentemente, esse trabalhador larga o trabalho, vai para casa simplesmente tirar a roupa, né, relaxar, ficar o mais à vontade possível, coisa que ele não estava, ele não se sentia livre naquela vida de escritório, né, libertando os pés das meias e dos sapatos. É uma representação metonímica para dizer que a pessoa se sente mais livre, certo? E, contrariando as expectativas, você abandona seu trabalho e passa algum tempo conectado consigo mesmo. Veja que isso é uma verdade, infelizmente, provisória. Você faz isso uma vez na vida, certo? E não é para sempre. A questão diz assim: em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias argumentativas referem-se a recursos linguístico-discursivos mobilizados para envolver o leitor. Isso aqui é muito importante, a ideia de envolver o leitor. No texto, caracteriza-se como estratégia de envolvimento a... Gente, vários recursos podem ser usados para argumentar. Por exemplo, um exemplo, uma citação, uma comparação. Agora, para envolver, é produzir uma conexão entre o autor e o leitor, ou entre o texto e o leitor. Essa conexão pode ser produzida de algumas formas. Por exemplo, o uso do nós faz com que o autor e o leitor estejam colocados em uma mesma situação, um mesmo âmbito, né? E aí produz um pouco de envolvimento. Outra forma de envolvimento são as interlocuções, que são, por exemplo, você usar um pronome de tratamento, como você, ou um vocativo, né, como querido, querida, meu amor, meu bem. Um vocativo é uma espécie de termo na qual você fala com alguém, você chama alguém, né? A possibilidade de uso de um vocativo são estratégias de envolvimento, porque trazem o leitor mais para perto, certo? Então, vamos lá. O que é aqui uma estratégia de envolvimento? A prescrição de comportamentos, como largue tudo de repente sob os olhares à sua volta. Primeiro, prescrever tem uma ideia de obrigatoriedade, que não é exatamente o que acontece nesse texto, é mais como se fosse um aconselhamento, né, do que uma prescrição. Segundo, que a prescrição ou até o aconselhamento em si não são estratégias de envolvimento necessariamente. Apresentação de contraposição, que é uma estratégia de argumentação, mas não necessariamente traz o leitor mais para próximo, não é necessariamente de envolvimento. Explicitação do interlocutor, ou seja, mostrar o leitor, falar com ele diretamente, é sim uma estratégia de envolvimento. Traz o leitor mais para perto do texto, se você disser, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Então,
Aqui o pronome de tratamento faz parte de uma estratégia de envolvimento do texto. Descrição do espaço é útil à narração, é útil a diversos objetivos, mas não é necessariamente uma estratégia de envolvimento. Construção de comparações, que pode ser útil para argumentar, pode ser útil para descrever e explicar, mas não necessariamente é uma estratégia de envolvimento. Portanto, resposta letra C.